A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu queria continuar dando mais um adendo sobre aquele sonho profético que eu tive sobre o arrebatamento da igreja e os mornos na grande tribulação. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8. Pois o mistério, eu estou falando em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um agora que o detém, o Espírito Santo através da igreja, né? Até que seja tirado do reino. E então será revelado o iníquo, né? Esse iníquo a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. Aí após a boda do Cordeiro, o Senhor virá conosco e com o sopro, todos esses exércitos que estão cercando Jerusalém serão enterrados vivos, né? Anulará com a manifestação da sua vinda. Então veja só. Ele fala então no versículo 7 que aquele que o detém será retirado. Assim como primeiro Deus tirou Ló de Sodoma para depois lançar a sua ira. E a grande tribulação é a ira de Deus, né? Assim como Deus disse no tempo de Noé. Primeiro Deus tirou Noé para dentro da arca, depois ele destruiu o mundo todo. Então assim ele tirou o primeiro, né? Não foi dentro da grande tribulação, da ira de Deus, mas retirado. E aí fala que será revelado o iníquo. E aí fala, então interessante que o versículo 7 fala que será tirado, fala antes da grande tribulação. E aí fala o qual ele vai destruir com sopro na manifestação da sua vinda. Aí já fala depois da boda do Cordeiro, ele vindo conosco para instaurar o milênio, né, pessoal, na Terra. Olha só que coisa tremenda. Eu tava me lembrando daquele sonho que eu tive, que os mornos ficaram na grande tribulação, eles vomitaram a palavra, né? Desonraram o Senhor, negaram o Senhor e o Senhor os negou, né? Então a igreja está lá na boda do Cordeiro e os mornos que têm medo de receber a marca da besta serão um espetáculo. Assim como no tempo do Coliseu, hoje temos esse negócio do Big Brother de ser assim, todo mundo vendo, né? Um espetáculo para todos os que já foram marcados. É ver aqueles que ainda não foram marcados sendo perseguidos, torturados e finalmente perdendo a batalha, né? O grande espetáculo será assim. A Bíblia diz que Deus entregará aos corações aqueles que não temeram o Senhor. Então, extinguir o Espírito. Imagine você sem o Espírito Santo, né? Então, o ser humano é entregue ao seu próprio coração. Fica 7 vezes pior. Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou aos seus próprios desejos. Então, todos nós temos uma carne que a gente só vence ela pelo Espírito. E quando sai o Espírito Santo, aquele homem se torna fraco. Todos nós temos uma árvore no centro do jardim que a gente só renuncia porque tem o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. Quando o Espírito Santo sai, o homem não tem como dizer não aos desejos da sua carne. Ele se torna totalmente vulnerável, né? Nós sabemos que a lei está enferma pela carne. Então a lei, ela tem vários não pode, né? E quando o Espírito Santo for retirado, essas pessoas serão colocadas em situações onde elas vão quebrar a lei e morrer. Então aí elas estão contaminadas, elas podem ser destruídas. Então se coloca numa casa um homem que tem, por exemplo, fraqueza na área sexual. O Espírito Santo sempre o segurou, sempre o ajudou, né? Então ele não caiu na pornografia, no sexo solitário, com crianças. Você sabe, eu não posso usar essas palavras para não ser deletado do canal, mas você sabe o que eu estou falando. Bestialidade, todo esse tipo de coisa. Então, não havendo o freio do Espírito Santo, essas pessoas serão vistas, né, com câmeras e caindo. Elas serão tentadas e será uma alegria ver aquela pessoa caindo na prostituição, depois sendo retirado daquele lugar para ser morto. O outro que cai na avareza, porque ali é comida racionada, é bem pouca comida. Então ali a pessoa vai ter gula, vai querer esconder alimento, ou vai roubar, né? Roubar. E quando ele roubar, quando ele furtar, ele é pego pela câmera. O outro vai mentir,
o outro vai querer enganar, né? Vai ter aquele que é arrogante, soberbo, vai ter aquele que é incrédulo, que vai murmurar ou começar a blasfemar. Então todos esses pecados, né, as obras da carne, aparecerão. Será um espetáculo, né? Os ímpios assistindo, o sal sem sabor. E então essas pessoas serão envergonhadas publicamente. Elas serão realmente expostas ao vexame, ao vitupério, né? Não ficará aquele que usou de engano, agora está desamparado, né? Deus os desamparou. Deus os entregou a uma atitude mental reprovável. Então essas pessoas, elas são colocadas em situações em que a sua carne prevalece, né? Naquele pecado que sempre ele estava sendo ajudado e não valorizou. Então ali, naquele momento, será pego no flagra com avareza, com gula, com soberba. A pessoa vai estar em situação onde ela vai ter a cobiça dos olhos, né? Ver a nudez do outro e ser exposto, o vexame. Olha aí o pastor tendo atitude de lascívia, todas essas questões, né? Avareza, ganância, uma coisa tremenda, meus irmãos. Aqueles que ficarem, eles vão sendo envergonhados e depois mortos. E hoje você só recebe o Senhor Jesus Cristo e você é salvo. A graça que as pessoas desprezam, pisam no sangue de Jesus, rejeitam o evangelho do arrependimento. Quero o evangelho do divertimento, né? O evangelho do clube social, o evangelho que não vale nada, nem um centavo furado. Esse evangelho aí de entretenimento, clube social, que não prega o arrependimento, mas são coach, né? Pregam vitória, fé, mas não pregam uma vida santa. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses coach, eles pregam como se sair bem, como ter assim autoestima elevada e como prosperar. Sabe as 3 tentações que Jesus negou? Como prosperar sem Deus, como ser famoso sem Deus, como satisfazer a sua carne, né? E ainda de se dizer cristão. As 3 tentações de Jesus. Os coaches hoje pregam a mesma coisa. Então eles fazem com que a pessoa tenha fé para receber, mas não fé para generosidade. São avarentos. A própria bênção acaba prendendo o coração dele, né? Bênção fora da hora. O coração não está pegado no Senhor. São pessoas que aprenderam a receber de Deus, mas não aprenderam assim a entregar e se limpar. Por isso foram enganados, né? É interessante que essas mensagens de coach hoje se tornaram muito popular. É rara a igreja hoje que não prega o evangelho comercial ou o evangelho coach. Coach quer dizer técnico, quer dizer guru. Coach, no caso, é um treinador. É alguém que está te ensinando a vencer as batalhas. Mas o evangelho do arrependimento, que está ali em Atos 3, 19, 20, essas igrejas não pregam. Então, um pastor que prega fé, mas não prega arrependimento, cuidado com ele. Por que quando o Satanás transfigura em anjo de luz? Por quê, pessoal? Porque é tão parecido um tênis falsificado de um verdadeiro, tão parecido que você compra. Então o evangelho falsificado, ele tem tudo menos arrependimento, santificação, renúncia. É o evangelho da porta larga, né? Então esse evangelho ele é altamente aceitado, porque as pessoas vão receber tudo de Deus sem se entregar para Deus e serem salvas. E esse evangelho está se multiplicando muito. Até que dizem que não pregue o sangue, isso é vergonhoso. Não fale contra o pecado, que você vai ofender o dizimista, você vai perder membros. Então hoje nós temos um evangelho sem cruz, sem renúncia, um evangelho coach, e as pessoas aplaudem. E esses falsos mestres são muito famosos porque eles ficam alisando o pecador e fazendo promessas. Claro que Deus vai dar a herança. Deu até para os 10 leprosos que não o adoraram. Claro que se você pedir, Deus vai te dar tudo. Só que se você não se entregar, tudo que você recebeu ficará aqui nessa terra. E você vai chegar do lado de lá, ele vai dizer, olha, tuas vestes estão sujas e você não pode entrar. Então eles te ensinaram tudo, menos como ter uma vida piedosa, limpa, uma vida salva. E aí, meus irmãos, que grande cilada, né? Porque quando o Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Então veja realmente que vai ser um laço sobre aqueles que não respeitam a santidade de Deus.
Pense nessa palavra, pessoal, que eu falei de forma resumida, mas que tem muita coisa que eu oro para que as bênçãos de Deus venham sobre você e que você possa discernir o evangelho genuíno do evangelho falso, que é muito parecido, mas aquele que conhece a voz do bom pastor não será enganado.